Pessoal, então sejam bem-vindos à nossa segunda parte da aula, certo? Então, na primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre o teorema dos eixos paralelos, tá? Esse teorema dos eixos paralelos ele serve para a gente calcular o momento de inércia em qualquer ponto distante do centroide da figura, tá? E uma grande aplicação desse método, desse teorema, é para o cálculo de momento de inércia em figuras que são compostas, tá? Então, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, o que é o momento de inércia de uma área composta, né? Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vai entender, relembrar então, o que seria uma área composta, certo? Então, a gente tem na nossa figura, por exemplo, de uma estrutura metálica, como essa aqui, o que a gente tem? A gente tem uma seção que não é apenas um retângulo, certo? A gente tem uma seção que ela é composta por várias figuras menores, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma figura que ela é composta por um retângulo e outro retângulo, certo? E assim como figuras regulares, né, que é o caso, por exemplo, de um retângulo ou de um círculo, por exemplo, esse tipo de seção transversal também faz parte do nosso cotidiano, tá? Como engenheiros. Então a gente precisa saber calcular uma seção, um momento de inércia para uma seção transversal como essa, tá? A gente sabe que quando a gente tem uma fabricação de peças em fábrica, né, ou perfis de aço já que vem fabricados da indústria, a gente já compra ele com seções pré-definidas, né, padronizadas, muitas vezes por norma, e aí a gente já conhece esses valores, né? Mas nem sempre a gente vai utilizar essas seções regulares. Muitas vezes a gente acaba utilizando seções que são criadas para um projeto específico. Então, nessas situações, a gente precisa saber calcular, tá? E aí, como que a gente vai começar a pensar, começar a pensar sobre como calcular esse momento de inércia de uma área composta, né? Então, a gente considera primeiro que essa área composta ela é constituída de várias partes, né? Então eu divido ela em área 1, área 2, área 3, da mesma forma como a gente fazia para calcular o nosso centroide de uma área composta, certo? Por definição, a integral que calcula o momento de inércia de uma determinada área, ela pode ser subdividida em várias integrais, né? Então, se eu quero calcular o momento de inércia para uma figura dividida em várias partes, a gente acaba somando o momento de inércia de todas essas partes, certo? Só que a única coisa que a gente precisa cuidar é que o momento de inércia de todas essas partes tem que ser calculadas para o mesmo ponto, tá? Então, nem sempre o ponto que corresponde ao local onde eu estou calculando meu momento de inércia é o meu centroide, né? Então, por isso que eu preciso utilizar o teorema dos eixos paralelos, porque agora eu vou calcular o meu momento de inércia para a parte 1 da figura, para a parte 2 da figura, em relação ao mesmo ponto. E se eu tenho a parte 1 e a parte 2, obviamente, o centroide dessas duas partes não são equivalentes, né? Eu tenho um centroide para minha figura total, mas que ele não é exatamente igual ao da figura, ao de cada figura, certo? Então, por isso, eu preciso utilizar esse teorema dos eixos paralelos para eu conseguir transferir cada momento de inércia para o eixo desejado. E qual vai ser esse eixo desejado? O centroide da figura geral, certo? Então, vamos resolver um exemplo para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, para a gente determinar então um momento de inércia para uma área como essa, né? Então, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga dois retângulos, tá? Esse retângulo aqui, eu tenho um centroide nele, não tem? Ele se localiza mais ou menos aqui, ó, nessa parte.
O centroide desse retângulo de baixo é aqui, certo? Então, ó, pensando que eu estou dividindo essa figura em duas. Então, aí, o centroide da minha figura, vamos supor que ele fique aqui. Então, ele não bate nem com esse e nem com esse. Então, se eu calcular o meu momento de inércia centroidal, que é usando lá a base vezes a altura ao cubo sobre 12, eu vou estar calculando meu momento de inércia em um determinado ponto? Não, eu vou estar calculando meu momento de inércia nesse ponto. Mas eu preciso calcular o meu momento de inércia em um ponto conhecido. Qual vai ser esse ponto conhecido? Vai ser o centroide da figura inteira, certo? Então, ó, para a gente entender melhor, qual que vai ser o meu ponto de referência quando eu for calcular agora o momento de inércia para figuras compostas? O centroide da figura, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o centroide da figura, tá? Então, vocês lembram como que determina o centroide da figura? Então, aqui, ó, supondo que eu dividi essa figura em duas. Então, eu vou ter essa área, que é a figura 1, e a área azul, que é a figura 2, certo? Então, aí, para eu calcular o centroide, eu preciso calcular o valor da área de cada figura, pegar o valor do x barra de cada uma dessas figuras. Como eu tenho uma figura retangular conhecida, qual que é o x barra da figura 1? Vai ser 70 centímetros. Por quê? Porque vai pegar metade desse retângulo de 20 mais todo esse 60. Então, o meu x barra, desculpa, o meu y barra vai ser 70, certo? O x barra vai ser o quê? Vai ser 40, certo? Por quê? Porque é metade dessa figura aqui mais esses 20 centímetros de distância aqui. Então, vai dar 40. O x barra da figura 1, certo? O x barra da figura 2, ele coincide com o x barra da figura 1, porque ambas estão aqui nessa mesma direção. O y barra da figura 2 é o quê? Metade da altura desse retângulo azul aqui. Então, se ele total tem 60, a metade vai ser 30, certo? Então, dessa forma, eu defini todas as minhas informações que eu preciso para cálculo do meu centroide da figura total. E como que eu determino esse centroide? Eu faço... Lembra que eu tenho que fazer o x barra 1 vezes a área dele, então é aqui, mais o x barra 2 vezes a minha área 2, que é essa informação que eu tenho aqui, dividido pela somatória total das minhas áreas, certo? Então, vamos de novo. Eu estou multiplicando esse valor por esse valor, 1.600 vezes 40, mais 2.400 vezes 40, dividido pela somatória da área total, que é 1.600 mais 2.400, certo? Então, com isso, eu acho que o meu x barra, ele está a 40 milímetros. Tá? A 40 milímetros da onde? Aqui do meu eixo, onde eu defini como zero, certo? Então, se eu pegar esse eixo aqui, xy, eu vou ter que o meu C, meu centroide, tá aqui, ó, nessa região aqui de 40 milímetros, certo? Aí eu faço a mesma conta similar para o y, então eu vou pegar 1.600 vezes 70 mais 1.400 vezes 30, somar os dois, dividir isso pela área total, que vai ser 1.600 mais 2.400, e aí eu tenho que o meu y barra é de 46 centímetros, tá? Então, meu y barra vai estar mais ou menos a 46 centímetros de altura dessa peça, tá? Então, eu tenho que o meu centroide está mais ou menos nessa região aqui da figura, certo? Pessoal, essa matéria aqui é a matéria anterior, tá? Então, quem não conseguiu entender aí, volta lá atrás, resolve mais alguns exercícios, porque isso agora se tornou nível básico
para a gente conseguir resolver o momento de inércia de uma área composta, tá? Então, esse é o primeiro passo, determinar o centroide da minha área. Então, eu determinei aqui, ó, o C está nessa região. Aqui eu tenho o C1, que é o centroide da figura 1, e o C2, que é o centroide da figura 2, certo? Então, eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Eu vou fazer agora o meu momento de inércia dessa figura em relação a esse ponto e somar com o momento de inércia dessa figura em relação a esse mesmo ponto, tá? Então, agora eu preciso calcular os momentos de inércia em relação ao eixo x e em relação ao eixo y de cada parte da figura, né? Então, aqui eu não tenho uma parte da figura, então eu vou ter que calcular o momento de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y dessa figura, pensando aqui no centroide dela, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o meu Ix, meu momento de inércia x centroidal da figura 1, e o momento de inércia y x centroidal da figura 2, tá? Então, aí para calcular é só fazer base vezes altura sobre 12, base vezes altura ao cubo sobre 12, que vai ser, qual que é a base? 80, que é essa base aqui. A altura é 20, que é essa altura aqui, dividido por 12, porque é a fórmula. E eu vou ter que, meu momento de inércia da figura 1 centroidal é 53.333 milímetros quadrados, certo? Da mesma forma, eu vou calcular o meu momento de inércia centroidal para a figura 2, que vai ter base 40, vai ter altura 60, que é essa altura aqui, dividido por 12. 60 ao cubo dividido por 12. Então, daí, o momento de inércia dessa figura é 720 mil milímetros a quarta. Tá? Por quê? Porque a figura está em milímetros. Então, daí, com isso, eu calculei os momentos de inércia centroidal das duas figuras em relação ao eixo x. Eu vou fazer o mesmo para o eixo y. Tá? Então, qual que vai ser? O eixo y centroidal da figura 1 vai ser base ao cubo, ó, base, que é 80, ao cubo, vezes a altura, que é 20, dividido por 12, vai dar aqui 853.333. E o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal da figura 2 vai ser aqui a mesma coisa. Base, que é 40, ao cubo dividido pela altura, que é 60, dividido por 12, vai dar 320 mil milímetros a quarta. Tá? Então, esse é o segundo passo, é determinar cada momento de inércia para cada figura em relação a cada eixo. Tá? Eu vou pegar esse valor e vou guardar, certo? O terceiro passo é efetivamente calcular os momentos de inércia para a figura completa. Né? Então, lembra lá que o momento de inércia da figura total vai ser o momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2? Então, vai ser o momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2. Só que não é só o momento de inércia, é o momento de inércia em relação ao centroide da figura total, certo? Então, vocês estão seguindo o raciocínio? Vamos no fluxo aqui do raciocínio. Então, eu precisei calcular, vou até voltar, ó. Então, eu precisei calcular o centroide da figura total, certo? Então, eu calculei o centroide da figura total. Depois que eu calculei o centroide da figura total, eu calculei o momento de inércia centroidal em relação ao eixo x e ao eixo y de cada figura. Né? Então, eu não tenho duas figuras, eu tenho a figura 1 e a figura 2. Então, eu vou ter dois momentos de inércia centroidal em relação ao eixo x. Então, o da figura 1 e o da figura 2. Tá? Então, eu calculei esses dois. Depois, eu tenho mais dois momentos de inércia agora em relação ao eixo y, tanto da figura 1 quanto da figura 2. Por que eu estou calculando esses momentos de inércia? Porque eu vou precisar para calcular aqui. O que é o meu Ix1? É o momento de inércia em relação ao eixo x da área 1. Qual que é a área 1? É essa área menor. Tá? Então, vamos lá. Ó.
Para eu calcular o momento de inércia da minha seção T, que é a seção total, eu vou ter que calcular o meu momento de inércia da figura 1, que é essa menor aqui, em relação ao ponto C, que é o centroide da figura total, mais o momento de inércia da figura 2 em relação também ao ponto C. Como que eu calculo, então, o momento de inércia em relação ao eixo X da figura 1? Eu vou ter que pegar o momento de inércia da seção 1 em relação ao centroide dela, que eu calculei no segundo passo, mais a área da figura 1, né, vezes a distância ao quadrado. Qual distância, pessoal? Se eu estou em x, a minha distância vai ser a distância em y, certo? Qual que vai ser essa distância? A distância do centroide 1, que é esse aqui, centroide da figura 1, até o centroide da figura total, certo? Então, vamos lá, passo a passo. O que era meu momento de inércia em relação ao eixo X centroidal da figura 1? Vai ser a base 1 vezes a altura ao cubo 1 dividido por 12, que a gente já calculou isso aqui lá no segundo passo, certo? Então, isso aqui a gente calcula no segundo passo para ficar mais fácil, tá? No segundo passo. Vezes base 1 vezes a altura 1, por quê? Porque é a área 1 vezes a distância ao quadrado. Qual que é a distância? É a distância entre o y barra, que é o centroide da figura total, menos o centroide da figura 1, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a base 1, 80, a altura 1, 20, dividido por 12, vezes a base 1, 80, a altura 1, 20, vezes o y barra da figura, que é 46, menos o y1, que é o centroide da figura 1, né? Então, só para a gente relembrar, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? O centroide da figura 1 estava a 70 centímetros lá do meu eixo. O centroide da minha figura total está a 46 centímetros aqui do meu eixo X, não é? Então, qual que é a distância, pessoal? Essa aqui, ó, é 70 menos 46. 46. Ou 46 menos 70. Ah, mas um valor dá negativo e o outro dá positivo. Indiferente. Por quê? Porque esse valor na fórmula, ele é ao quadrado. Então, de qualquer jeito, ele vai ficar positivo, certo? O importante é eu pegar essa distância entre os dois. Por que eu vou pegar 46 menos 70? Porque eu vou seguir a fórmula. A fórmula diz que é y barra menos y1. Então, eu nunca vou errar, tá? Então, y barra vai ser o quem? O centroide da figura total, e o y1 vai ser o centroide da figura 1, certo? Então, ficou 46 menos 70. Agora, pessoal, é só desenvolver matematicamente, certo? Então, olha lá, ó. Aqui ficou 46 vezes menos 70, deu menos 24. Menos 24 ao quadrado vai dar um número positivo. Vezes o 1.600, que é a área, vezes o 53.333, que eu já calculei na anterior, tá? Preciso calcular o passo 2 se você quiser facilitar a sua vida. Porque eu posso fazer direto aqui, chegar direto pro lado do passo 1 para o passo 3? Posso. Mas aí você tem que tomar cuidado com os valores que você vai colocar aqui, para você não se confundir, certo? Então, é a critério de vocês mesmo, tá? Então, com isso eu tenho que o meu momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo X é 53.300 mais 921.000, que dá 974.933,33 milímetros a quarta. Terminou o exercício, pessoal? Não. Por quê? Porque eu tenho que calcular o meu mesmo momento de inércia em relação ao eixo X da parte da figura 2. Porque lembra que eu tenho duas figuras? Então, são
é a somatória das duas partes que dá o meu momento de inércia da figura inteira. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Quem que é? Meu momento de inércia x da centroidal, meu momento de inércia centroidal, em relação ao eixo x da figura 2. Vai ser a base 2 vezes a altura ao cubo 2 dividido por 12, mais a base 2 vezes a altura 2, que é a área 2, mais a distância ao quadrado. Qual a distância? A distância do meu y barra da minha figura total menos o meu centroide da figura 2, certo? Então, por que eu estou fazendo... Por que a distância é em y? Porque eu estou fazendo em relação a x, certo? Então, a distância tem que ser, ó, se eu estou fazendo em relação ao eixo x, a minha distância é em y. Se eu estiver fazendo meu cálculo do momento de inércia em relação ao eixo y, aí a minha distância é em x, certo? Então, isso é importantíssimo para não se confundir, ok? Então, vamos lá, ó. Como que ficou? Ficou 40 vezes 60 ao cubo dividido por 12, mais a área, que é 40 vezes 60, vezes o 46, que é o mesmo y barra que a gente usou na outra, só que agora o y2, que é o centroide da figura 2, é 30, né? Então, aqui, ó, a distância antes era aqui, não era? Que era a distância do centroide até o centroide da figura 1. Agora, eu tenho que pegar a distância do centroide da figura total até o centroide da figura 2, tá? Então, com isso, eu tenho aqui que vai ser 46 menos 30, né? Então, 46 menos 30 aqui. Esse valor ao quadrado. Então, ficou 720.000 mais 2.400 vezes 16 ao quadrado. Com isso, eu chego que o momento de inércia da minha figura 2 em relação ao eixo x é 1.334.400 milímetros a quarta. Com isso, pessoal, eu consigo agora sim definir o momento de inércia em relação ao eixo x da minha figura total, né? Quem que era a minha figura total? É a minha seção T, que vai ser o meu momento de inércia da figura 1 mais momento de inércia da figura 2, ambas em relação ao eixo x, ambas em relação ao centroide da figura total, e aí me dá esse valor aqui de 2.309.333,33 milímetros a quarta, certo? Pessoal, agora a missão de vocês, tá, lá no fórum, vai ser a seguinte: continuar esse exercício. Então, aqui a gente determinou o momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura. Agora, vocês vão determinar o momento de inércia em relação ao eixo y e o momento polar de inércia, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: refaçam essa parte do momento de inércia em relação ao eixo x. Então, voltem o vídeo, vai parando e vai fazendo numa folha de papel. Eu também quero que vocês entreguem o momento de inércia em relação ao eixo x para mim lá no portal. Vai tirar uma foto, tudo certinho, e vai mandar tanto do eixo x, do eixo y e também o momento polar de inércia, certo? Então, voltem aí nas fórmulas e aí eu espero vocês lá no fórum para a gente tirar dúvida, tá? Hoje a aula é um pouco mais longa, né? Eu espero que vocês consigam finalizar ainda dentro do tempo de aula, mas eu lembro também que o fórum fica aberto durante 24 horas para que seja entregue essa atividade, certo? Então é isso. Qualquer dúvida eu estou lá no fórum com vocês. E na quinta e amanhã, à noite, a gente vai resolver um novo exemplo de uma figura um pouco mais complexa. E para isso a gente vai entrar numa aula ao vivo, certo? Por quê? Porque vai ser uma oportunidade para a gente tirar dúvidas de forma direta, tá? Então eu aguardo vocês amanhã. Eu vou enviar um link através do WhatsApp para vocês e para que a gente possa acessar e ter uma aula aí ao vivo por vídeo, certo? Então, até mais, pessoal, e eu aguardo a resposta de vocês lá no fórum. Um abraço.